carta de Pedro, a primeira carta do apóstolo Pedro. Você está com sua Bíblia? A Bíblia é a espada do cristão, palavra de Deus. Tenho o hábito de sempre trazer a Bíblia. 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Diga: maravilhosa luz. Amém. Obrigado, irmãos. Tudo que se pode dizer de um crente, de um cristão, aquele que é verdadeiro, que é autêntico, são palavras de bênçãos. É maravilhoso. Um cristão, ele é uma bênção para ele mesmo e uma bênção para as pessoas que estão à sua volta. Você, crente, é abençoado por Deus e através de você, a pessoa ao seu lado também é muito abençoado. Por isso você pode dizer para ele ou para ela: que bom estar sentado perto de ti. Essa é uma verdade para o cristão. Mas como eu falei do verdadeiro cristão, quando se fala verdadeiro, é porque existem falsos. Aqueles que se dizem cristãos, mas não o são. Aqueles que se dizem pregadores da palavra, mas não o são. E estes falsos pregadores, falsos cristãos, são produzidos em grande escala, são atraídos por palavras afáveis, por palavras que de repente atraem a alma da pessoa, mas não tratam o seu espírito. E como são produzidos esses falsos cristãos e falsos líderes em grande escala, eles existem em grande quantidade, mas também na mesma intensidade, eles se desvanecem, eles desaparecem com o tempo, eles somem da mesma forma. Por quê? Porque não foram chamados por Deus, não houve a ação do Espírito Santo, como nós cantamos: Santo Espírito, és bem-vindo, vem inundar, né? Não são pessoas guiadas pelo Espírito Santo, mas guiadas por sua carne, por sua alma. Um verdadeiro cristão, ele vive nessa terra, mas sabe, tem a consciência de que a nossa pátria é celestial. Filipenses capítulo 3, versículo 20 fala isso. Nossa cidade é celestial, nossa cidadania primária, primeira, principal, fundamental, ela é celestial. Estamos nessa terra de passagem. E enquanto aqui estivermos, que possamos fazer a diferença, porque ser diferentes, todos nós o somos. Temos algumas características que nos diferem um do outro, mas que possamos fazer a diferença nesse tempo, que possamos de fato cumprir o propósito, o chamado de Deus em nossas vidas. Então, o apóstolo Pedro, ele disse: vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E aí diz: com o propósito, com o fim de anunciar as boas novas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
Esse é o crente. Mas o crente nem sempre foi assim. Por mais que alguém se identifique, por exemplo, como a minha história, que nasci num lar cristão, isso não me tornou um cristão. Você também pode ter nascido num lar cristão, e isso é muito bom, isso é uma virtude, mas isso não faz de você um cristão. Um cristão autêntico é alguém que reconhece a sua pecaminosidade, seu pecado, e que seu pecado o separa de Deus, e que, portanto, precisamos da graça do Senhor, do perdão do Senhor, para que então possamos ter acesso ao Pai, termos salvação. Espero que essa seja a sua realidade. O texto então fala que nós somos chamados das trevas para a luz. Uma pessoa em trevas, ela não consegue entender a luz. Eu tentei buscar um exemplo para poder ilustrar para os irmãos, para a igreja, para os amigos que aqui estão. Lembrei-me, por exemplo, dos mineradores, aqueles que ficam em subsolo, em lugares muito escuros, e a única luz que tem lá é uma luz artificial. E imagine nesse exemplo, ou nessa ilustração que eu estou tentando passar à igreja, que uma pessoa nasceu nessa realidade, vive numa caverna escura, e alguém chega e fala para essa pessoa sobre a luz, ela não consegue entender. Uma pessoa desprovida da visão, cega de nascença, nunca viu a luz. Então, portanto, falar para uma pessoa que nunca viu a luz, falar sobre a luz parece algo estranho. Essa estranheza que eu estou tentando falar aos amigos, aos irmãos, é aquela estranheza de quando você tenta falar de Jesus para uma pessoa que ainda não tomou a sua decisão por Cristo. Uma pessoa que ainda não entendeu quem Cristo é, o que Cristo fez, porque Ele morreu naquela cruz. E você fala para essa pessoa sobre Jesus, você percebe em alguns casos uma indiferença, uma apatia. O apóstolo Paulo, hoje conhecido como apóstolo Paulo, que também tem o nome de Saulo. Saulo era o seu nome hebraico, nome de nascença, e ele adquiriu o direito de ser um cidadão romano, e como cidadão romano ele poderia ter também um segundo nome, então ele coloca seu nome de Paulo, mas o nome dele é Saulo. Esse homem, quando ouviu falar sobre a luz, ouviu falar de Cristo, ele disse: esse povo é uma seita. Esse povo que fala sobre o caminho, Jesus disse que Ele é o caminho, verdade e a vida, é uma seita. E ele, como trabalhava na Suprema Corte da época, ele pediu autorização, os irmãos, a igreja bem sabe, o que eu estou falando para a igreja. Quando você chegar em casa e quiser confrontar com a palavra, está lá em Atos capítulo de número 9. Atos capítulo 9 conta a história de Saulo, quando ele pega a autorização dos superiores para ir ao encontro desses que estavam falando sobre a luz, sobre a maravilhosa luz. E ele queria encontrá-los para prendê-los, para fazê-los negar essa fé, ou para aprisioná-los, ou mesmo para tirar a própria vida dessas pessoas. Quando no caminho, em direção a Damasco, que era onde ele iria, a Bíblia nos fala que essa maravilhosa luz se revelou a ele.
E ele que ia com muita velocidade e velocidade, de maneira veloz, ele ia ao encontro dos cristãos, Cristo veio ao encontro dele, a maravilhosa luz de Cristo brilhou. E quando a luz de Cristo brilhou, a Bíblia nos fala que ele ficou cego. Aliás, nós poderíamos dizer que naquele momento, ele entendeu que ele estava cego, porque ele não conseguia enxergar o que outros já viam. E ele estava cego, as pessoas ao lado dele viram a luz, mas não entenderam nada, ouviram estrondos, não entenderam nada, porque Deus estava tratando com Saulo. Deus quer tratar com a sua vida essa noite. O Senhor deseja tratar. Então, quem sabe, vamos pegar carona naquela canção que falava: Santo Espírito, és bem-vindo aqui, vem inundar, encher este lugar, a minha vida. Quem sabe você possa continuar falando isso: vem, Senhor, em mim. Assim como o Senhor tratou com a vida de Saulo. Porque é provável que alguns dos senhores que aqui são ainda se encontram em densas trevas. E até olham para o lado, vem um irmão cantando, levantando as mãos, eu não entendo isso. Outro irmão cantando, batendo palma, outro irmão, aleluia, não entendo isso, glória a Deus, e a pessoa não consigo entender. O que acontece? O que é que essa pessoa tem, o que ela vê, que eu não vejo, que eu não tenho? Há pessoas em densas trevas, mas a maravilhosa luz de Cristo essa noite pode brilhar sobre a sua vida. Aliás, enquanto a palavra do Senhor está sendo liberada, está sendo ministrada, a glória do Senhor está nesse lugar para tratar contigo, para transformar a sua vida, para te alcançar e transformá-lo num novo homem, uma nova mulher em Cristo. Bem, então nós olhamos para essa passagem e vemos que sempre na história, houveram homens e mulheres em trevas, e a maravilhosa luz de Cristo brilha. E a Bíblia nos fala que as trevas não conseguem contra a luz. Quando a luz de Cristo brilha, as trevas se dissipam. Por isso eu insisto em incentivá-los, vocês que aqui estão, vocês que estão nos acompanhando agora em casa, peça ao Senhor que essa luz brilhe em ti, que essa luz invada a sua casa, o seu lar. É necessário, queridos irmãos, reconhecer que precisamos dessa luz em nossa vida. Do contrário, viveremos em trevas, permaneceremos em trevas, ou como diz a palavra, em densas trevas. Saulo assim estava. Eu não vou ler a passagem bíblica, mas está ali em Atos, capítulo de número 9, onde ele começa a relatar a experiência dele, quando ele vê aquela luz, quando ele fica cego, quando ele é levado para uma casa. Aqui há pessoas que foram trazidas a esta casa, e a Bíblia nos fala que um profeta veio, enviado por Deus, e chegou em direção a Saulo e disse: irmão Saulo. Ele ainda não tinha entregue a sua vida a Cristo, mas o Senhor já havia revelado ao profeta de que tinha algo para fazer na vida dele. Será que Deus quer fazer algo na sua vida? Eu creio desta forma. E então aquele profeta veio e liberou uma palavra para ele: irmão Saulo, o Senhor que se apareceu a ti, Ele te restaura a visão. E a Bíblia nos fala que como
escamas dos seus olhos caíram e agora ele podia ver. É isso que acontece com o crente. O crente é aquele que um dia as escamas dos olhos caíram. Porque quantas vezes você já tinha ouvido falar de Jesus? Quantas vezes você já tinha lido algum texto da palavra, quer seja em redes sociais, na Bíblia, ou algum folhetinho que ganhou, algum livro, e tinha a palavra do Senhor, mas tem um momento na vida da pessoa em que a luz de Cristo brilha, e aquele texto que ele sempre leu, aquela palavra que ele sempre ouviu, parece que naquele momento faz todo sentido. Faz total sentido. Assim aconteceu na vida de Saulo, assim tem acontecido na história da igreja, e assim aconteceu em minha vida e em muitos dos que aqui estão. Fomos chamados das trevas para a sua maravilhosa luz. Qual é a origem dessa luz? A Bíblia nos fala que o sol nem sempre existiu, foi criado. A lua, as estrelas, os corpos celestes foram criados, e quando Deus criou, Deus viu que era bom. O sol é bom, lua, estrelas, todo o firmamento era bom, ou é bom. Porém, ao se referir à luz de Deus, é o único que recebe o título de maravilhosa luz. De ser uma maravilhosa luz, somente a luz de Cristo. Em João capítulo 8, versículo 12, Jesus se apresenta dizendo: eu sou a luz do mundo. O cartão dele de apresentação é: eu sou a luz do mundo. E quando essa luz se revela, torno a dizer à igreja: as trevas são dissipadas. E o que são as trevas? As trevas é a escuridão da falta de conhecimento de Deus. Enquanto não conhecemos a Deus, enquanto não conhecemos a palavra de Deus, a vontade de Deus, estamos em escuridão, estamos em densas trevas. Então Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É o conhecimento da palavra, que é a verdade, que liberta o encarcerado, que liberta o viciado, que liberta o preso, que liberta o mentiroso, que liberta o viciado, que liberta o adúltero, que liberta aquele que estava oprimido. É somente a palavra do Senhor, a luz do Senhor que liberta. E a palavra do Senhor, ela nos diz, esse texto eu gostaria de ler, 1 João capítulo 1, versos de 5 a 7. Nós estamos na carta de Pedro, 1 João, algumas folhinhas para frente. 1 João, capítulo 1, versículos 5, 6 e 7. Olha o que diz a palavra. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Para ter comunhão uns com os outros, precisamos dessa comunhão com Deus, estar na luz.
Quem está na luz consegue ter comunhão com os irmãos. Quem não está na luz, está em trevas, então esse não tem comunhão. Porque para ter comunhão, é preciso estar na luz. E quem conhece a luz de Cristo, ela não se ilude com as luzes desse mundo. As luzes desse mundo são incompatíveis, são incomparáveis ou incomparavelmente menores, e nada atrai, por isso um crente verdadeiro, um crente autêntico, parece até redundância, porque se é crente é autêntico, né? Se é discípulo é autêntico, mas é preciso reafirmar, dizendo um crente autêntico, verdadeiro. Ele não se ilude com as luzes desse mundo, porque ele já conhece a verdadeira luz. Os prazeres desse mundo não iludem, não atraem, são incomparavelmente menores, insignificantes. O poder desse mundo, a riqueza desse mundo, a fama desse mundo, os prazeres desse mundo são infinitamente menores. Por quê? Porque nós encontramos a verdadeira luz. Quantos aqui estão fazendo a leitura da palavra, estão lendo a Bíblia de maneira sistemática, contínua, estão fazendo a leitura? Amém. Irmãos, quando nós começamos a ler a palavra, nós nos deparamos com alguns fatos, alguns relatos, alguns testemunhos que nos choca, porque nós olhamos para homens que enfrentaram situações tão tensas, tão fortes, e ainda assim tinham palavra de bênção, palavra de vida, palavra de ânimo para dar a outros. E aí a pergunta que me surge é: o que essa pessoa tinha? O que essa pessoa via? O que estava agindo nessa pessoa que fazia com que ela permanecesse firme, mesmo passando por lutas? Irmãos, um exemplo é nós lermos Hebreus capítulo 11. A carta, o capítulo 11 de Hebreus, nos fala dos heróis da fé. A galeria dos heróis da fé está ali em Hebreus capítulo de número 11. E começa a dizer, pela fé, Abraão, pela fé Moisés, pela fé Davi, pela fé Isaías, pela fé profetas, foram cerrados ao meio e não negaram a sua fé, pela fé, eu disse, meu Deus, o que aquelas pessoas tinham e o que falta na vida de algumas pessoas, que por infinitamente menos, por coisinhas banais, coisinhas triviais, coisas pequenas, fraquejam, retrocedem. Na carta aos Hebreus, capítulo 10, diz que o crente não é daqueles que retrocedem para a condenação, mas daqueles que avançam para a salvação. Nós somos desses que avançamos, que perseveramos. Deus falou a Josué, o mesmo que havia falado a Moisés, e disse a ele: não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, sou contigo por onde fores. Fique firme. Você está enfrentando momentos difíceis, você está enfrentando angústias, alguns medos. Não foi o Senhor que te chamou? Não foi Ele que te trouxe aqui essa noite? Ele está contigo. Fique firme, persevere. Diz a palavra do Senhor que o choro pode até durar uma noite, a alegria vem pela manhã. As provações têm hora para começar, mas tem hora para acabar.
O que permanece para sempre é a palavra de Deus, é a mão de Deus sobre o seu povo, sobre a sua igreja. Perseveremos, irmãos e irmãs, e não venhamos a nos iludir com as coisas desse mundo. Bem, falamos aí sobre sairmos das trevas para a luz, falamos aí sobre a origem da luz e agora a superioridade dessa luz. Por que a superioridade? Porque o Senhor chamou de maravilhosa luz. Deus nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então essa maravilhosa luz é superior a quaisquer outras luzes que esse mundo possa forjar. O conhecimento humano não pode ser comparado. Técnicas de meditação, filosofias humanas não podem ser comparadas com a superioridade da luz do Senhor. Tenta imaginar uma rua escura, e agora nessa rua escura, uma luz elétrica, um poste com uma luz elétrica acesa, já ilumina, não é? Agora imagine essa mesma rua, num dia ensolarado, e a luz elétrica ligada. Quem dá importância para ela? Qual a importância de uma luz elétrica ligada num dia ensolarado, numa rua? Porque a superioridade da luz do sol é infinitamente maior, mais ampla, mais abrangente do que aquela facho de luz elétrica. Assim, para nós, é a luz de Cristo. Há pessoas que se estribam, que se agarram na sabedoria humana. E esse texto eu quero ler com os irmãos, 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 18. Olha o que diz a palavra através do apóstolo Paulo. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo, crucificado, que é escândalo para os judeus e a loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, os chamados de Deus precisam ouvir. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias,
E Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis desse mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Deus. Amém, irmãos? Interessante como existem pessoas, pensadores, formadores de opinião, a elite pensante, que tenta trazer para a razão, para a lógica, tudo aquilo que se refere a Deus, a sua palavra. Mas uma pessoa, muitas vezes, simples no quesito cultura desse mundo, ou conhecimento desse mundo, sem muito conhecimento, sem muita formação acadêmica, mas que com um conhecimento de Deus tremendo. E pessoas muito gabaritadas, ou com muito conhecimento humano, muitos diplomas, mas não conseguem entender a transformação que Deus faz numa vida, não conseguem entender o milagre da vida, não conseguem entender a Deus. E Deus se revelou aos simples, aos humildes. Não falo necessariamente simples, humildes, pessoas com pouco recurso financeiro ou pouco conhecimento acadêmico. Não necessariamente, mas pessoas que reconhecem a sua limitação diante de Deus. Pessoas que se dobram diante da sabedoria de Deus. É tolice, mas há pessoas que tentam confrontar a Deus, confrontar a palavra do Senhor. Romanos capítulo 9, versículo 20 diz: quem és tu, ó homem? Criatura para confrontar o Criador. É loucura. Porque a sabedoria de Deus está acima da nossa. O salmista, ele disse que ele tentou entender ao Senhor, os desígnios do Senhor, e ele disse: é maravilhoso demais para mim, não consigo entender. É por isso que carecemos da fé. E a fé, ela está para além da lógica. A fé transcende a razão. Uma pessoa racional, ela tenta racionalizar tudo. Por isso ela não consegue entender alguém que levanta a mão, alguém que louva, alguém que chora na presença do Senhor. Aliás, qual foi a última vez que você chorou na presença do Senhor, de constrangimento diante do Senhor, lendo a palavra do Senhor e se sentindo constrangido, e aquele constrangimento se traduzia em lágrimas? Senhor, misericórdia, tem misericórdia de mim, pecador. Lembram de Pedro, quando estava na presença do Senhor e ele reconheceu que era Jesus? Ele disse: Senhor, não sou digno de estar na tua presença, sai da minha presença, Senhor. Lembram do profeta Isaías, quando ele disse: ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio do povo de impuros lábios. Como estão o seu linguajar, as palavras que você tem dito? Poderiam ser reproduzidas agora? Aquilo que você falou hoje durante o dia poderia ser referido agora também? Quem sabe seria um bom momento para você dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, transforma os meus lábios, o meu linguajar, o meu jeito de falar. Eu quero ter o meu jeito de falar mais parecido com o seu, que a minha mente seja mais parecida com a sua, que a minha visão, eu possa olhar para as pessoas com os teus olhos, Deus. Sabedoria de Deus. Não tente entender. Alguém já disse que durante um voo você não entende como um avião
com aquele peso, com aquele tamanho, consegue alçar voo cruzeiro, estar em altitude de cruzeiro e voar e permanecer no ar. Você não consegue entender, mas você vai. Mas tem pessoas que, não, eu preciso entender um pouco mais. Eu já entendi, eu sei que Jesus é o caminho, mas deixa eu entender um pouco mais. Aí eu sei que logo terá batismo, mas eu ainda não entendi, eu preciso entender um pouco mais. Bem, a superioridade do Senhor. E por fim, e não querendo encerrar a mensagem, mas por fim, nessa noite, as revelações da luz. Vimos a superioridade, agora as revelações da luz, a luz de Deus. O crente é aquele que vê o invisível. Vemos pelos olhos da nossa fé. Pelos olhos da fé, a palavra do Senhor diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que os temem e os livra. Há anjo do Senhor ao seu redor, cuidando, zelando dos seus. E nós precisamos entender essa realidade. Eu lembro, por exemplo, nas Escrituras, o rei Ezequias estava com uma enfermidade e, como rei, ele tinha acesso à melhor da medicina da época. E para a medicina da época ele estava desenganado. E para completar, um profeta veio e disse a ele: põe em ordem a tua casa, porque você morrerá. Então ele sabia que ele estava em contagem regressiva. E é uma das poucas, temos outras revelações, mas é uma das poucas revelações que nós vemos uma riqueza de detalhe tão grande, que quando o profeta vai no leito de enfermidade onde estava o rei Ezequias e disse isso para ele, a Bíblia nos fala de que o rei virou para o lado, virou para a parede, chorou e orou ao Senhor, clamando por misericórdia. O profeta havia saído, estava no pátio ainda, quando Deus disse: volta lá e diz para ele que ele vai viver. Eu ouvi a oração dele. Pede para que ele pegue um emplastro e coloque sobre o ferimento dele e ele vai viver. Olha a revelação. A medicina não sabia à época, mas a cura estava ali à disposição. Muitas vezes, queridos irmãos, nós, cristãos, conseguimos ver aquilo que um não crente não consegue. Um não crente, ele tem todas as informações sobre o conflito Rússia, Ucrânia, Israel e Hamas. Mas o crente, ele consegue olhar para além disso e começa a confrontar com as Escrituras o que está acontecendo. E começa a olhar e diz assim: o noivo está vindo. Cristo está vindo. Enquanto as pessoas desse mundo, com a mentalidade somente desse mundo, têm as notícias desse mundo, o crente tem as notícias do céu. E não é a terra que governa o céu, é o céu que governa a terra. Estamos debaixo da poderosa mão do Senhor. E o Senhor traz revelações da sua palavra, da sua vontade para nós. Ó, tomara o Senhor esteja revelando o que Ele deseja que você faça, qual decisão você precisa tomar, qual coisa você precisa abrir mão, aquilo que você precisa mudar de vida, mudar de hábito, mudar de pensamento. Ó, tomara o Senhor esteja trazendo luz em meio às trevas, luz para dissipar as trevas que estão deixando algumas pessoas tristes, abatidas. O Senhor te chamou para que você viva em abundância, tenha uma vida plena no Senhor. Amém? Amém.
A luz que o Senhor revela a nós, produz em nós o caráter de Cristo. A luz do Senhor é uma luz que não se apaga, porque é uma luz eterna. A luz do Senhor revela para nós quem Deus é. A luz do Senhor produz para nós vida. Ou como a canção que iremos entoar, nos mostra um caminho no deserto, luz no meio da escuridão. A maravilhosa luz de Cristo, foi para ela que o Senhor nos chamou. E é para essa maravilhosa luz, é o convite que te faço para que você também esteja. Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de anunciardes as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós vamos louvar ao Senhor com essa canção, e que ela nos inspire, que ela te inspire, a que você peça ao Senhor que essa luz venha sobre mim, Senhor, tirando as trevas do meu casamento, tirando as trevas no meio da minha família, tirando as trevas nos pais, tirando as trevas nos filhos, tirando as trevas que porventura esteja na tua profissão, no teu trabalho, na empresa, para que a luz do Senhor esteja brilhando em ti e através de ti.